por que tantos nazistas vieram aqui para a Argentina. Quando a gente fala de nazismo, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é Hitler e Alemanha. Mas a verdade, meus amigos, é que essa é só uma pequena parcela da história. Aqui, a Argentina e toda a América do Sul foram coniventes com um dos capítulos mais trágicos da história da humanidade. Depois de 1945, alguns dos homens mais procurados do mundo não foram presos. Em vez disso, eles embarcaram em navios e conseguiram deixar a Europa livremente. Usaram nomes falsos, documentos forjados e rotas clandestinas. E foi assim que eles atravessaram o Atlântico como se nunca nem tivessem existido. Uma vida completamente nova. E muitos desses homens que eram os mais procurados do mundo na época desembarcaram exatamente nesse porto aqui. E olha, se engana quem acha que a Argentina foi por acaso. Ela foi escolhida. Enquanto o mundo inteiro tentava enterrar e esquecer o nazismo, a Argentina abriu as portas para os principais comandantes e generais da equipe do Hitler. E aí, o pior disso tudo é que não foi erro, falta de comunicação ou falta de informação. Isso, na verdade, foi planejado. Então a pergunta aqui, meus amigos, não é só por que tantos nazistas vieram para a Argentina. Como tudo que envolve geopolítica, a pergunta é: quem ganhou com isso? Quem decidiu olhar para o lado? Essas são algumas das perguntas que a gente vai tentar responder hoje. Vamos lá? E aí eu acho que a pergunta que você deve estar se fazendo é: por que um país abriria as suas portas depois do maior conflito armado da história? Bom, para entender isso, a gente tem que dar alguns passos para trás e olhar o que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra terminou, a Argentina enxergou uma oportunidade rara. Enquanto a Europa estava destruída, o país estava preservado. Não foi palco de batalhas e manteve neutralidade completa durante quase todo o conflito, e só entrou oficialmente na guerra nos meses finais. Foi aí que na cabeça de muita gente aquele era o momento perfeito para acelerar o desenvolvimento do país e se afirmar então como uma grande potência regional. Só que essa ambição criava uma coisa perigosa: urgência. E quando um país quer crescer rápido demais, ele começa a procurar certos atalhos políticos, econômicos, e vários desses atalhos totalmente moralmente questionáveis. E nesse cenário, em 1946, que Juan Domingo Perón assume a presidência da Argentina. O peronismo nasceu menos como uma ideologia fechada e mais como um grande projeto de poder. Perón queria construir uma Argentina forte, independente e autônoma, nem totalmente alinhada aos Estados Unidos, nem dependente de uma Europa que já estava destruída pela guerra naquela altura. Era uma espécie de terceira via, só que para transformar esse discurso em realidade, ele precisava fazer primeiro a Argentina crescer e crescer rápido. E para conseguir isso, foi exatamente nesse momento que o governo começou a olhar para a Alemanha e Itália, que tinham perdido a guerra, mas que não tinham perdido tudo. Eles ainda carregavam algo muito valioso. Bom, meus amigos, até aqui talvez esteja parecendo que essa decisão é muito uma decisão da Argentina. Só que a verdade é que isso seria conveniente demais, sabe? Dizer que foi um governo específico, um contexto específico no qual esses fugitivos foram perdoados. Mas a realidade é muito pior do que essa. O ponto é que depois do pós-guerra, pouco a pouco, a geopolítica internacional foi acontecendo de forma que os países queriam se reestabelecer, queriam se reorganizar, queriam se modernizar e, no final das contas, mesmo que aquelas pessoas fugitivas, criminosos de guerra, genocidas, fossem o asco pior da humanidade, eles também eram especialistas em guerra, especialistas em armamentos,
especialistas às vezes em logísticas, em operações de guerra, e muitas vezes esse conhecimento técnico ele sobrepôs, ele era muito mais valioso do que o passado que eles fizeram, que por mais repugnante que fosse, ficou de lado. E isso, a realidade é que aconteceu em vários países, não só na Argentina. Então, não é uma decisão, não é só a Argentina que carrega essa culpa consigo, não. Depois de 1945, a Europa virou um continente cheio de homens tentando apagar o próprio passado. Oficiais nazistas, membros da SS e colaboradores fortes do regime fascista, que sabiam que se eles fossem identificados, o destino provavelmente ia ser prisão, julgamento ou até execução. Então, antes que a justiça chegasse até eles, muitos começaram a fugir. E foi nesse contexto que surgiram as famosas Red Lines, que eram rotas clandestinas criadas para tirar esses fugitivos da Europa e levá-los para fora do continente, principalmente para a América do Sul. Só que essas não eram rotas improvisadas, era uma logística muito bem feita. Elas seguiam caminhos relativamente organizados, que começavam na Alemanha ou na Áustria e passavam pelo norte da Itália e terminavam em grandes cidades tipo Roma ou Gênova. E dali o objetivo era conseguir embarcar. Por exemplo, no Brasil, figuras importantes do regime nazista viveram por anos como homens comuns. Inclusive, Joseph Mengele, o médico de Auschwitz, passou pela Argentina, pelo Paraguai e morreu aqui mesmo no Brasil, livre, sem nunca ter sido julgado pelas atrocidades que ele cometeu. Na Bolívia, Klaus Barbie, conhecido como Carrasco de León, não só se escondeu, ele criou conexões, virou empresário e viveu protegido por décadas. No Chile, Walter Rauff, ligado aos caminhões de gás usados pelo regime nazista, também escapou da extradição e morreu como homem livre. Então vocês percebem que não era só uma questão de fuga, era uma rede de interesses. Porque quando muitos governos tiveram que escolher entre justiça e conveniência, eles escolheram a conveniência. E isso é uma das coisas que torna essa história ainda mais incômoda. Esses homens não desapareceram porque eles eram gênios da fuga. Eles desapareceram porque muita gente poderosa achou melhor não enxergar. Uma coisa que a gente tem que pensar também é o seguinte: a relação Alemanha-Argentina, ela vem de bem antes dos nazistas virem para cá, bem antes do regime nazista existir. Por exemplo, essa praça aqui, numa das avenidas principais da capital, ela chama Plaza Alemanha, justamente em comemoração à relação que os dois países têm de amizade, de troca, etc. Inclusive, aquele monumento ali atrás também foi um presente. Enfim, assim como a Argentina recebeu presente de outros países, França, Itália. Então, assim, eu vou fazer um outro vídeo também que fala sobre Buenos Aires ser a cidade mais europeia dentro da América Latina. Se você ainda não for inscrito no canal, você se inscreve aí, porque eu conto um pouquinho mais de como que essa cidade foi desenhada para parecer a Paris, né, a extensão de Paris fora da Europa. Então não perde aí não, hein? Se esses homens chegaram na Argentina, uma coisa é certa: a ajuda aconteceu. Eles não simplesmente entraram num navio do nada e apareceram aqui, sabe? A ajuda começou muito antes de porto, muito antes de navio, de pessoas e instituições muito poderosas. Aí que tá, meus amigos. Só atravessar fronteiras e fugir do seu país já não é o suficiente. Desaparecer de verdade significa uma nova identidade. E quem que vocês acham que poderia ter o poder para entregar uma nova identidade? Essa nova identidade não surgia do nada. Uma das principais rotas ficou conhecida como Rota dos Mosteiros, porque fugitivos atravessavam a Itália passando por instituições religiosas. Em Roma, alguns conseguiram documentos falsos por meio da Comissão de Refugiados do Vaticano
ou com a ajuda de membros do alto clero. Esses papéis permitiam solicitar documentos de viagem do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, criado para atender milhões de refugiados no caos do pós-guerra. Depois, a própria Cruz Vermelha reconheceu que vários criminosos de guerra se aproveitaram desse sistema, e foi com documentos desse tipo que homens como Eichmann, Mengele e Klaus Barbie atravessaram o Atlântico usando nomes falsos. Ou seja, não era só um abrigo religioso. Setores do clero de fato ajudaram a dar uma aparência humanitária e legal a essa fuga. Muitos desses fugitivos conseguiram documentos de viagem, certificados de identidade e autorizações que permitiam eles saírem da Europa de forma praticamente legal. No papel, esses documentos faziam parte de ações humanitárias voltadas para deslocados de guerra. Só que na prática, eles também ajudaram criminosos de guerra a circular sem levantar nenhuma suspeita. E essa ajuda não veio de um só lugar. Ela passou por intermediários, redes informais e até instituições que simplesmente preferiram não fazer perguntas demais. Gente com poder, influência e acessos aos registros. Imagina que, em nome da suposta estabilidade e da reconstrução, o silêncio também virou parte do processo. Não porque ninguém soubesse o que estava rolando, mas porque para muita gente saber demais não era conveniente. E quando os caminhos estavam abertos, os documentos prontos e as perguntas deixavam de ser feitas, faltava só uma coisa: sair dali. Mano, fala sério, né? O nível de impunidade que se tem. Imagina só as pessoas que cometeram uma das maiores atrocidades na história da humanidade, chegam aqui nesse país tranquilo, tomam novos documentos, caminham pelas ruas como se não fosse nenhum problema. Eu vou te contar, viu? É a humanidade, né? Um dos exemplos mais conhecidos é o Adolf Eichmann. Só para dimensionar para vocês quem era esse cara, bem rápido, ele não foi um soldado qualquer. Ele foi um dos principais responsáveis pela logística do Holocausto. Ele era o cara que organizava trens, que lidava com números e que transformou o extermínio todo em um processo administrativo. E mesmo assim, depois da guerra, ele viveu em Buenos Aires usando um nome falso, tranquilão. Ele arrumou um emprego numa fábrica, levava os filhos na escola, trocava boa ideia com os vizinhos dele. Durante anos, ninguém bateu na porta dele, ninguém expôs ele publicamente. Ele não estava correndo, tá ligado? Ele estava integrado. E aqui eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você teria percebido se ele morasse na sua rua, se ele sentasse do seu lado no ônibus, se ele reclamasse do preço da vida da mesma forma que todos os seus outros vizinhos fazem? Você iria desconfiar ou você iria seguir com a sua vida também normalmente? E aí a pergunta que fica é: por que isso aconteceu então, de tantos passarem ilesos? Porque capturar alguém exigia muito mais do que saber quem ele era. Exigia vontade política, pressão internacional e exigia alguém disposto a comprar a briga. E isso, na maioria das vezes, isso sim não existia. Enquanto alguns casos ganhavam atenção, outros simplesmente desapareciam no tempo, sem manchete, sem julgamento e sem resposta. Agora, uma parada que é importante entender também é o seguinte: a Argentina, muito antes da Segunda Guerra Mundial, já tinha uma cara europeia, sabe? Esse bairro que eu tô é o bairro da Recoleta, que é o bairro, digamos, da elite, que foi fundado justamente ali, vamos colocar, no final do século XIX, quando a cidade começou a receber uma imigração gigantesca de europeus. Tipo assim, francês, italiano, tudo quanto é esse pessoal aí que tava na dúvida do que fazer, eles não só vinham para cá, como eles eram muito bem recebidos e eles podiam construir
os palácios deles da forma também que existia igual na Europa. Tipo, bem baseado na arquitetura francesa dos palácios, tá ligado? Olha só essa carinha aqui, essa pintinha desse parque. Ou seja, pensa comigo, quando esses fugitivos, criminosos de guerra chegaram aqui, eles estavam num ambiente já parecido com a Europa, inclusive. E se isso não fosse o bastante, mano, eles chegaram aqui e viveram vidas normais. Tipo, alugaram casas, criaram família, pegavam ônibus, iam no mercado. Isso não é uma vida de fugitivo, não é não? Porque assim, mano, venhamos e convenhamos, reconhecer significa, de certa forma, agir, né? E aí é aquela coisa, agir, você quebra o silêncio, você cria um atrito que acho que ninguém, ainda mais naquela época, queria criar para si, porque o que manteve esses caras, esses fugitivos soltos e tranquilos, não foi necessariamente o documento de identidade que eles ganharam de instituições. Foi, acima de tudo, a indiferença das pessoas, né, em relação a eles, a rotina, o dia a dia. Eles não tem um documento que diga, ó, tá perdoado. Não necessariamente. Só que aí é que trem, né, meu amigo? Uma hora a casa cai. E apesar de que a fuga já tinha acabado e que as pessoas estavam tranquilas aqui, lidando cada um com seu pepino, aquela coisa toda, chega uma hora que o tal do karma chega até você. E aí, meus amigos, eu vou levar vocês agora para um lugar que vocês vão começar a entender quando que esses rostos começaram a ser expostos e aí os pingos começaram a ser colocados nos is. Mas como eu tinha falado para vocês, pessoal, o que acontece? Em alguns casos, a proteção falhou. E não porque o sistema, o Palácio de Justiça, os órgãos responsáveis daqui da Argentina ficaram bonzinhos. Na verdade, foi muito mais exceção do que regra. A verdade é o seguinte, o karma chegou e quando eu digo karma, eu digo as forças israelenses encontraram o Adolf. Lembra aquele que eu comentei agora há pouco, que ajudou a operacionalizar a logística de matança? Bom, ele estava aqui tranquilão, vivendo a vida dele, até o dia que ele foi identificado e foi sequestrado aqui pelas forças israelenses, levaram ele para lá e julgaram ele lá. Deve ter passado bem o rapaz, né? E o mais louco disso tudo é que o nome dele ter aparecido e ele ter sido encontrado não partiu de uma mobilização interna que as pessoas não estavam aceitando. Na verdade, foi algo externo, uma investigação lá das pessoas de Israel que não aceitaram que as coisas ficassem desse jeito. E assim, a gente está falando do Adolf, que é uma pessoa que fez isso, mas pare para pensar quantos que nunca nem sequer tiveram que responder pelas atrocidades que fizeram. Eu, sinceramente, não sei dizer se a maioria, mas não me surpreenderia se fosse. E é aqui que começa a surgir uma contradição bem incômoda, que é o seguinte: por que tantos nazistas em tantos lugares do mundo nunca foram presos? E aí, meus amigos, que a gente começa a ver algo maior que qualquer Estado, maior que qualquer político, começa a surgir. Uma pergunta, que é o seguinte: até que ponto será que o mundo realmente queria tanto assim que esses homens pagassem pelo que eles fizeram? No fim das contas, pessoal, essa história não é só sobre por que os nazistas vieram para a Argentina. Ela é mais do por que as narrativas políticas são tão compradas assim. Por que a voz do povo é ignorada. E eu acho que, acima de tudo, por que é tão mais fácil simplesmente olhar para o lado e ignorar quando a gente sabe qual que é a decisão mais ética a se tomar. Eu acho que o que mais dói nisso tudo é que, mesmo que esse episódio tenha sido há dezenas e dezenas de anos atrás, se a gente for olhar no fundo, não mudou tanto assim, né?